Olá pessoas, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje eu tô aqui pra falar das minhas duas últimas leituras, que foram A Empregada, da Freida McFadden, e a sua continuação, que é chamada de O Segredo da Empregada. Mas antes de tudo, eu quero lembrar a vocês que eu posto bastante coisas, não só sobre livros, mas também sobre filmes, séries, notícias da cultura pop, lá nas minhas outras redes. Eu vou deixar o arroba aqui embaixo pra vocês, e quem me acompanha por lá sabe já a minha opinião sobre esse livro aqui. E esse daqui vai ser uma coisa nova, porque eu ainda não postei em nenhum lugar. Bom, gente, eu vou começar falando desse livro aqui, A Empregada. É um livro muito bombado no BookTok, várias pessoas já tinham comentado sobre ele, e eu finalmente li, e eu confesso que superou muito as minhas expectativas. Eu não tava esperando me encantar tanto assim pelo livro, e também pela escritora, porque depois desse eu gostei tanto, que comprei esse aqui. Na verdade eu ganhei, né, da minha parceria com a Livraria Nobel, e agora eu também tô com aquele chamado Nunca Minta. Eu vou falar um pouquinho desse livro sem spoilers, e quando eu for dar algum tipo de spoiler eu vou avisar aqui vocês, caso você ainda não tenha lido, então não se preocupem em relação a isso. Bom, pra mim a leitura de A Empregada foi uma leitura super tranquila, tanto é que eu acabei em 5 dias, 6 dias, uma semana por aí, de tanto que eu me apeguei na história, e quando eu comecei a ler eu não queria mais parar. É uma leitura que super se desenvolve e fácil também de entender. Fora que tem uma coisa nesse livro que nós leitores amamos, que são capítulos pequenos. Então se você tá com pressa por algum compromisso, você não tem que ficar lendo até o capítulo acabar, porque nesses daqui são mais curtos e isso te deixa com mais fluidez, né, na leitura. Esse aqui é um suspense super levinho, então assim, se você tá buscando algo muito complexo, muito profundo e pesado, esse livro aqui não é pra você. Pelo contrário, gente, ele é muito levinho, tranquilo, ele é superficial em algumas coisas, mas é divertido de ler e faz com que você goste bastante da história. E eu vou falar um pouquinho sobre o plot. Eu não tava esperando, gente. Eu não tava esperando esse plot, tanto é que no começo eu falei tão mal de certos personagens, e aí depois que aconteceu o plot, eu fiquei, como assim? Eu falei mal das pessoas erradas. É uma coisa que te deixa super chocado, então vocês vão adorar o plot dessa história. Eu não tenho nenhuma reclamação sobre esse livro, eu amei o tipo de suspense, porque assim, eu já li alguns terrores que eu não consegui acabar por serem muito pesados, e eu não gosto de histórias que sejam muito fortes e que depois que eu fecho o livro eu fique super chocada ou algo assim, ansiosa. Eu não gosto desse sentimento. Pelo contrário, eu gosto de suspenses divertidos e levinhos. Ele não é um livro divertido, tá, gente? Mas a experiência lendo é sim, porque você fica super chocado com algumas coisas. Então eu fechava esse livro e voltava pra realidade normalmente, sem nada me puxando pra baixo, sabe? Nenhuma energia negativa ou algo assim. Então foi perfeito pro meu tipo de gosto. Agora, falando da continuação do primeiro livro, que é O Segredo da Empregada, eu vou conversar com vocês um pouquinho sem spoilers, e depois eu vou pra segunda parte do vídeo, onde eu vou dar alguns spoilers, mas aí eu aviso vocês. E assim, gente, nesse livro aqui eu tava com altas expectativas, porque eu já tinha lido o primeiro, né, já tinha gostado da Freida, e porque algumas pessoas me falaram que o plot desse livro era melhor e que gostaram mais desse livro do que o primeiro. Só que eu acho que colocar tanta expectativa assim me decepcionou um pouco. Eu gostei desse livro, mas pra mim não tem comparação com o primeiro, porque o da Empregada pra mim é 5 estrelas, e esse daqui são 4 estrelas ou 3 estrelas e meia. E não é porque eu não gostei, é porque a escrita da Freida nessa história é muito parecida. Então com o plot desse eu não fiquei tão chocada quanto eu fiquei com o primeiro, porque eu já imaginava algumas coisas, né? Tipo assim, geralmente não é a pessoa que eu tô esperando, tive algumas dúvidas. Claro que no final alguns plots eu não imaginava realmente, só que não foi a mesma experiência, e a minha leitura nesse daqui demorou bem mais, porque eu enrolei bastante e não foi tão fluida quanto foi nesse primeiro livro aqui. Fora que por ser uma continuação, a gente já conhece a protagonista, né, que é a Millie, já sabemos do passado dela, e no da Empregada é uma coisa totalmente nova, né? Então por você já conhecer a personagem, a gente já duvida de algumas coisas e suspeita de outras também. A Freida no geral segue um padrão que eu acho que quanto mais dela você lê, mais você vai descobrindo. Então pra mim esse livro não foi tão bom quanto o primeiro, não gostei mais, só que mesmo assim foi na mesma vibe, né? Então é um suspense levinho, gostoso de ler, não tem nada pesado e nada tão profundo assim. Sobre esses dois livros eu não tenho mais o que comentar sem spoilers. A única coisa que eu digo é, leiam esse, com certeza vocês vão amar. E esse, se você gostou do primeiro, você também vai gostar, mas não vai amar tanto assim. E agora eu vou pular pra parte 2, que
contém spoilers pra eu poder desenvolver mais o que eu tô falando e pra vocês que já leram conseguirem me entender. Gente, o plot desse livro aqui eu não tava esperando de jeito nenhum e eu fiquei super chocada, porque desde o começo do livro eu falava mal da Nina, que é a mulher do Andrew, né, e a patroa da Millie. Eu xingava essa mulher de insuportável, de um monte de coisa, e aí é engraçado porque eu tava mandando áudio pra minha amiga que já leu esse livro, e eu mandei vários xingando a Nina porque ela é uma patroa muito snob, e a minha amiga ficou calada, né, só concordou. Só que quando chegou na parte 2, que eu vi que na verdade a Nina é a vítima, minha cabeça explodiu, porque, gente, eu amava o Andrew, amava. Eu ficava, nossa amiga, mas esse Andrew é o marido perfeito, ele é um cavalheiro, porque essa Nina pisa nele, e ele tá, e tudo tá bem pra ele, tudo tá bom. E assim, gente, depois que eu descobri que o Andrew, na verdade, era aquele psicopata, eu fiquei com o coração partido. É sério, eu não lembro a última vez que um personagem masculino me decepcionou tanto e que partiu tanto o meu coração. E aí é engraçado porque quando eu abri a parte 2, eu fiquei lendo as coisas e eu pensei assim, não é possível. O plot, o choque desse livro me deixou sem palavras. Eu amei, eu não tava esperando por nada, eu não suspeitei de nada. Foi um plot, assim, maravilhoso. E o final, que assim, a Nina contratou a Millie exatamente pra isso, né? E no final, a Millie mostra que assim, ó, eu tenho experiência, eu sei o que eu tô fazendo. E assim, gente, eu amei, eu não sei nem o que falar. Esse é meu livro de suspense favorito a partir de agora. Como eu falei na primeira parte, é muito gostoso. Eu comecei a ler, eu lembro que eu fiquei um domingo inteiro lendo, porque eu queria saber o que acontecia, sabe? Agora, falando da continuação, eu fiquei muito surpresa que a Millie ficou com o Enzo, né? Que era o cara do jardim ali. Porque eu lembro que, me corrijam se eu estiver errada, mas eu lembro do livro que a Nina tem um caso com ele, né? E aí o Enzo fala, não, você tem que ir lá ajudar a Millie, porque não é certo, não sei o que lá. E quando esse livro começou e eu vi que a Millie tava namorando o Enzo, eu fiquei, ué, gente, mas o que aconteceu? Só que assim, o plot desse livro não me deixou tão chocada quanto o primeiro, pelas seguintes questões, né, o seguinte raciocínio. Aqui a gente também acompanha um casal, e aí, ao contrário do primeiro, né, o marido parece que tá fazendo alguma coisa com a esposa. Eu não vou lembrar o nome, peraí um segundo. Mas aqui a gente acompanha um casal que um deles é o Douglas, né, e parece que ele é um marido tóxico, que ele tá fazendo alguma coisa com a esposa, porque a esposa fica trancada naquele quarto e ela não quer sair por nada, não quer falar com a Millie. Então, na primeira vez, o marido era bonzinho e a esposa era do mal. E aqui era o contrário. Então ficou meio óbvio que o plot desse seria o contrário desse aqui, né? Que o marido, na verdade, seria o bonzinho e a esposa malvada. Então, por essas questões, eu já pensei, gente, é o oposto. Mexe com o casal também, os chefes da Millie, né? E não vai ser a mesma coisa daqui. Então, tipo, o plot pra mim ficou meio óbvio que o marido era bonzinho. O que eu não esperava é que, na verdade, essa mulher teve um caso com um cara que parecia o Douglas, que era o marido dela, e fingiu que ele era o Douglas o tempo todo. Isso eu realmente não esperava. Então, eu adivinhei uma parte do plot, mas o restante não. Então, por isso que ele é um livro bom, eu gostei dele, eu adorei. Mas esse aqui eu amei. Entendem a diferença? Amor e adoração? Então, assim, eu não tava esperando que ela fez todo esse planejamento, eu não tava esperando que o Douglas fosse ser um marido tão legal, que ele era um cara muito rico, só que ele era muito humilde, ele gostava das coisas básicas da vida, assim, sabe? E eu gostei muito dele. E aí o amante dela, juro, na cena que a Millie atira nele, eu fiquei, Millie, eu não acredito, mulher, eu não acredito que você fez isso de novo. E aí, mais pro final do livro, quando alguém invade a casa da senhora Gerrick, que eu não vou lembrar o nome dela, e o amante dela que tá lá, que eu também não vou lembrar o nome, pra vocês terem noção, né? Eu lembro o nome desses personagens, agora desses que eu acabei de ler eu não lembro tanto porque eu não me apeguei tanto a eles. Mas no final, quando a mulher tá lá com seu amante, depois de tudo ter passado, e a gente pensa que a Millie foi lá se vingar deles, né? E aí o amante dela vai de arrasta pra cima, a gente pensa que é a Millie. E aí nessa hora, de novo, eu falei assim, Millie, pelo amor de Deus, você se livrou de uma e você vai se colocar em outro problema? E aí vem mais um plot que é, na verdade, a mulher do amante
da mulher do Douglas. É tudo uma enrolação, gente. Foi ela que tava ali pra se vingar. Então, assim, eu gostei desse livro. Um ponto positivo é que ele tem um plot em uma das partes, mas no final ele tem outro. Então, isso é muito legal. Aqui a gente tem um plot inteiro, jogado assim. E nesse não. Bom, essas foram as minhas opiniões sobre esses dois livros aqui, muito famosos no BookTok, mais esse do que esse. Só que eu adorei, e assim, a Freida é uma das minhas escritoras favoritas a partir de agora. Só que agora eu quero saber de vocês. Você já leu algum desses livros? O que achou dos plots? Deixem aqui nos comentários e vamos conversar.